Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E o Brasil acorda sobre o impacto da explosão ou de bombas ou de fogos artificiais, não se sabe exatamente o que, mas de explosivos na Praça dos Três Poderes. Alguns jornais, como o Estadão, deram um destaque enorme. Homem morre após detonar bomba em frente ao STF. PF investiga motivação política. Carro cheio de artefatos explodiu perto do Supremo. Dono, ex-candidato do PL em Santa Catarina, candidato a vereador, revelou nas redes plano de ataque. A Folha de São Paulo já escolheu dar no alto de página, mas pequenininho, né? Talvez o que o fato merecesse. E maioria republicana na Câmara dá controle do Congresso a Trump. Está aqui uma foto, corpo na Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, após explosões. Está aqui o corpo. Ó. Segundo testemunhas, essa foi uma segunda explosão. Outra foi no estacionamento da Câmara dos Deputados, onde ele deixou um carro, o carro explodiu. Não se sabe exatamente ainda, com precisão, quais foram os explosivos utilizados. Depois ele foi perto daquela estátua, aquela escultura que representa a justiça, na frente do STF. Aí, segundo testemunhas, ele se deitou sobre uma mochila que estava cheia de explosivos. Claro, os explosivos foram detonados por ele e ele acabou morrendo. Então, parece que foi suicídio. Até de manhã, a Praça dos Três Poderes estava interditada, porque normalmente no atentado terrorista estoura a primeira bomba, vão lá os curiosos, juntam-se a eles as autoridades, a perícia, aí estouram outras bombas matando mais gente. É normal, é corriqueiro que isso aconteça nos atentados terroristas. Agora eles já pioraram muito, mas é preciso tomar cuidado. Olha a manchete do Globo. Ataque em Brasília. Isso é a primeira página do Globo impresso. Homem explode bombas na Praça dos Três Poderes. Ele morreu após detonar um dos explosivos em frente ao prédio do Supremo, que foi evacuado. Polícia Federal investiga motivações. Antes ele usou as redes para fazer uma manifestação direitista. Ele teve poucos votos, ele foi candidato a vereador em Rio do Sul pelo PL, o partido do Bolsonaro. Por isso tem gente já culpando o Bolsonaro ou o partido dele. Não é bem assim, né? Um cara fica maluco ou é maluco e comete um ato desse tipo, e aí a culpa acaba sobrando para o partido e para o chefe do partido. Deixa eu pegar o Globo, que eu achei o textinho rápido e esclarecedor. Não, esclarecedor, inclusive trazendo as dúvidas do que aconteceu. Um homem explodiu bombas na Praça dos Três Poderes e ao lado de um prédio anexo da Câmara dos Deputados por volta das 19h30 de ontem. Ele morreu ao detonar um dos explosivos que carregava quando estava em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Outras explosões ocorreram em seu carro, que estava parado perto do anexo da Câmara. Não houve feridos. O prédio do STF chegou a ser evacuado
e sessões do Congresso foram interrompidas. O presidente Lula estava a 4 quilômetros dali, no Palácio da Alvorada. O autor das explosões foi identificado pela polícia como Francisco Vanderlei Luiz, ex-candidato a vereador pelo PL em 2020, no em Rio do Sul, Santa Catarina. Nas redes sociais, ele já havia feito publicações ameaçando autoridades e insinuando o ataque a bombas. O carro com explosivos também está em seu nome. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as motivações. O episódio reforça o debate sobre proteção dos edifícios sede dos poderes da República em 1 ano e 10 meses depois dos ataques do 8 de janeiro. Então, a primeira impressão que se tem é que não se trata, ao contrário do que se pensou no início, de um ato terrorista coordenado. Parece ser, tudo indica que seja um ato tresloucado de um maluco direitista, extremista da direita nazistoide, e que resolveu colocar para fora, né, resolveu explodir os seus problemas internos, os seus problemas mentais. Então, fica aí essa impressão, que é a minha impressão também, de que foi um ato isolado de um maluco. Isso não tira a gravidade do ato, traz essa questão da proteção. Parece que tudo funcionou rapidamente, a polícia distrital chegou rápido, a governadora que está em exercício do cargo tomou rápidas providências, as autoridades se comunicaram, a praça foi interditada. Parece que tudo funcionou direitinho, mas ainda restam dúvidas e tem um efeito político. Tem um efeito político de um ataque à justiça, ataque às instituições da Praça dos Três Poderes. Tem esse efeito e no momento em que todo mundo olha para o Brasil, que vai ter uma reunião importante que já começou, estão aí vários signatários estrangeiros, vem aí o Xi Jinping, vem o Biden, quer dizer, os olhares, o foco está concentrado no Brasil, acontece um atentado desse tipo, e aí, claro que as coisas explodem contra o Brasil. As coisas explodem contra o Brasil e, deixa eu ver aqui, o valor também deu pequenininho, aqui, ó. Aqui, explosões na praça deixam um morto. Aí o valor foi devagarzinho. Então, agora de manhã, então a gente fica sabendo, claro que foi grave, mas agora de manhã a gente fica sabendo que as motivações, né, o palco onde tudo isso se passou, os bastidores, é tudo obra de um maluco. Quer ver o Correio Brasiliense, só para você ter uma ideia, ó, Alexandre Moraes será o relator do inquérito, polícia identifica suspeito de causar a explosão. Tinha uma foto dele, uma selfie dele, ele alguns dias visitou o Supremo e tirou uma selfie rindo, tem aí em um ou outro lugar essa selfie. Trânsito restrito na esplanada dos ministérios após a bomba, polícia faz busca em casa alugado por homem-bomba em Ceilândia, polícia fará varredura no Supremo em busca de explosivos. STF diz que ministros foram retirados com segurança. Celina Leão, que é a vice-governadora no exercício do cargo de governadora, não há identificação de outras pessoas. Aí Lula permanece no Alvorada com Zanin Moraes. Aí é
é o jornal local, né? Senado está, já é CPI dos bets, entenda os próximos passos. E aqui está aqui essa discussão. PEC da escala 6x1 alcança 216 assinaturas. Olha, claro que seria interessante você dar mais uma folga, fazer com que durante a semana o trabalhador trabalhe menos, tenha mais tempo para a sua família, para fazer compras, para passear, etc, etc. Tudo isso é bom e é justo. Porém, será que o país suporta isso? Tem do outro lado, né, a possibilidade. É a necessidade e até a justiça. O telefone sempre toca na hora errada. Sempre a justiça de se fazer socialmente alguma coisa correta e tal. A Europa está pensando nisso, está até experimentando em alguns países e tal. Agora, de repente, meter 6x1 num país que precisa de produção e carece de produtividade é um suicídio. Então, é o seguinte, porque eu, Boris Casoy, sou contra isso, que começa a tomar forma porque é uma bela demagogia e uma bela maneira do PT dizer que, estamos, olha aí, a direita não quer, né? A direita não quer que o trabalhador tenha evolução, que o trabalhador trabalhe menos e se dedique à sua família, às crianças e tal, que tenha tempo, o trabalho agora tem caráter escravocrata e tal. Eu estou contra porque não cabe no orçamento, não cabe na economia brasileira, tá claro? Não cabe na economia brasileira. Todos nós gostaríamos de dar salários muito maiores, de que o mínimo fosse gigantesco, de que não é que o patrão não quer, o governo não quer, o Lula é mau, não há exploração, quem mandou foi o Biden, não, foi o Trump. Não é nada disso. É, de um lado, as necessidades, que são grandes, e do outro lado, as possibilidades do país. Como é que você equilibra isso? Com desenvolvimento. Com desenvolvimento, melhorando a mão de obra brasileira, com mais produção, mais produtividade, mais educação. É uma tarefa difícil e demorada. Dá para fazer muita coisa agora, é verdade, mas não é de repente que você, numa penada, cria uma situação dessa. Agora, que é uma tentação para uma bela demagogia, viu? E olha, está tomando corpo, me assusta um pouco, está tomando corpo. Mas deixa eu voltar para o Globo. Deixa eu voltar para o Globo. Aqui é o Globo. Pronto. Sempre tem problemas com o Globo. Aqui está o presidente Biden recebendo o novo presidente dos Estados Unidos. Olha aí, volta cordial à Casa Branca. O aperto de mão entre o presidente atual e o eleito marcou o início da troca de poder nos Estados Unidos. Quer dizer, estão cuidando dessa coisa de mostrar que o cargo, né, exige uma certa cerimônia, né? Tem gente que chama isso, tem nome isso de religiosidade, né? Nome ligado à religião, de que você tem um rito a ser seguido e tal. Recebido por Biden, Trump prometeu uma transição tranquila.
Antes, falando aliados do Congresso, o republicano, em tom irônico, cogitou de um terceiro mandato, o que a Constituição proíbe. Lá só pode ser presidente da República 2 vezes, ou salteado, como é, não é assaltado, é salteado, como é o caso do Trump, né? Foi presidente, agora foi o Biden, porque Biden derrotou ele na tentativa de reeleição, agora ele vai ser presidente a última vez. Não pode ser candidato mais, nunca mais, etc, etc. Biden continua. E aí está uma coisa importante que a Folha puxou, está aqui na maioria republicana da Câmara da Congresso a Trump. O Biden não teve o Congresso tanto à vontade, era por um voto. Agora, o Trump vai, né, pular e dançar. Tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado a seu favor, vai fazer quase tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Olha, o Brasil aprovou aprovou a compra e venda de créditos de carbono. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu não vou, quer dizer, você tem que procurar a explicação, porque você cria um instrumento, né? Você cria um instrumento, se você polui mais, você compra créditos de carbono, se você polui de menos, você vende. Tem todo um mecanismo que não dá tempo de eu explicar aqui. Mas vamos ver se funciona. Olha uma coisa que tem gente festejando aí, mas não é bem assim como quem esteja festejando possa pensar. STJ autoriza cultivo de cannabis para fins medicinais. Por unanimidade, a primeira sessão do STJ liberou o cultivo de cânhamo, tipo de cannabis sem efeitos psicotrópicos, para fins exclusivamente medicinais e industriais. Anvisa vai regular a medida em até 6 meses. Eu respeito o Globo, mas acho que cânhamo eu achava, pelo menos, que era sinônimo de maconha. Você faz uma corda de cânhamo e que, sem efeitos psicotrópicos, eu realmente estou cada vez mais ignorante nisso. Tem muita gente que é contra o que está acontecendo. Agora é para fazer remédio, pessoal. É para fazer remédio. Existem experiências, me dizem que não tem nada comprovado, de que a cannabis pode auxiliar no tratamento de diversas doenças em diversas partes do corpo, etc, etc. Mas é para fazer remédio. A preocupação é a seguinte: será que essa importação, será que essas novas sementes, o cultivo, tudo isso vai poder ser controlado pelo poder público? Não sei. Eu acho que esse combate às drogas, aí eu vou separar a maconha, parece que é um combate quase perdido. No mundo. Você vê que grande parte dos estados americanos liberaram, que eles não viveram do ar-condicionado dos seus gabinetes, eles não viveram o drama das famílias que são vítimas das drogas. Maconha, começa com maconha, depois experimenta cocaína, depois blá, 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 e
são desgraças que atingem famílias inteiras. Enfim, é um debate que o mundo está fazendo. O combate às drogas dizem que falhou. Talvez não, talvez seria pior se não se combatesse assim. O tráfico tem muito dinheiro. Essa história de que se você legalizar a maconha você acaba com o tráfico, não acaba, não acaba. Você legaliza a maconha, seu uso, etc, etc. Não é o caso dessa autorização. Não é o caso dessa autorização. Aí é para remédio. E você tem cocaína, você tem crack, você tem um sem número de outras drogas que vão continuar sendo vendidas, etc, etc, etc. Se você me perguntar o futuro disso, realmente, eu não sei. Realmente, eu não sei. Eu só sei o seguinte, é uma desgraça para as famílias, é uma desgraça para as pessoas, um desperdício de vidas, e a atividade do tráfico é abjeta, é nojenta, e esse pessoal precisa repousar a vida toda numa jaula, numa jaula. Por isso, quando esses brasileiros vão para países em que a pena de morte para traficantes, eu não me filio a essas reivindicações. Vai lá o governo, o Lula fala com o presidente da Indonésia pedindo... Que história é essa? Vai lá um brasileiro vender droga e é condenado à prisão perpétua ou é condenado à morte. Vários países usam a pena de morte contra isso, e a gente fica com peninha desse pessoal. Coitadinho, precisava de dinheiro. Vai trabalhar, procura um emprego, estuda, se esforça. Não vai lá vender droga e depois pedir para o governo acobertar. Então eu não defendo essas pessoas. Eu sou contra a pena de morte. Agora, é um problema de cada país, e quem leva a droga para esses países sabe que corre esse risco. Sabe que corre esse risco e vai por ganância. Coitadinho, precisava. Mentira, é para ganhar dinheiro mesmo. Não tem que ter dó com traficante, nada. Nada, não tem que ter dó e não tem que gastar energia e dinheiro indo defender esse pessoal nesses países que têm pena de morte para quem trafica drogas e que são coisas mortais para uma sociedade. Mudança nas normas das emendas parlamentares passa no plenário do Senado. Olha, estão exigindo, né, o Supremo está segurando, né, a liberação das normas, das emendas, das normas não, das emendas, e aí o Senado passou aí uma nova legislação sobre as emendas, que não deveriam existir, que são, enfim, uma distorção no sistema democrático brasileiro. São parlamentares ocupando a função que é do Executivo. Então está aqui, entre as medidas está o rastreamento das emendas PIX. Deliberação é aceno ao STF, que suspendeu o repasse dessas verbas por falta de transparência. Texto vai à Câmara. Olha, eu não li o texto, eu acompanhei o noticiário, mas existe uma afirmação unânime. Essa legislação é mais do mesmo. É mais do mesmo. O que se fez até agora de acompanhar
esses gastos, mostrou que ninguém sabe exatamente o que grande parte, por onde andou grande parte desses gastos. Chegam às prefeituras, o prefeito contrata, ninguém sabe como foi a contratação de obra. Você sabe como essas coisas acontecem, né? Alguém é brindado, tudo isso. Enfim, estão tentando, de alguma maneira, resolver o problema com o STF. Tem gente que diz, não dá agora para... Lá atrás, isso começou há alguns anos, tem que recuperar. Claro que dá, não é problema nenhum. Está tudo anotado, está tudo nos computadores. O que eles não querem é que isso seja banhado pela luz do sol, porque vai comprometer muita gente. Editorial aqui do Estadão, tem um editorial assim: Toffoli premia a corrupção e pune o erário. Isso é editorial do Estadão. Decisões do ministro do Supremo contra a Lava Jato derrubam ações em que se cobravam mais de 17 bi dos envolvidos. Decisões monocráticas em série e conflito de interesse minam a reputação da corte. Minam mesmo, porque a impressão que fica é que a corte está agindo em função dos interesses de determinados grupos a quem servem para limpar a barra e até ganhar um dinheirinho de quem praticou crimes na Lava Jato. Cada crime incrível, cada vez mais a Lava Jato vai perdendo dinheiro que foi arrecadado para o Brasil, né? Dinheiro que a Lava Jato conseguiu para o país, que são pessoas que confessaram, pagaram multa e agora estão sendo brindadas com a devolução do dinheiro. Que história é essa? E aí eu dou razão para o Estadão. Tem uma história, Mangabeira Unger, lembra? Mangabeira Unger, que falava assim, grande professor de Harvard, e aí ele partiu para cima do Lula, ele foi ministro do governo Lula. O filósofo e ex-ministro de Assuntos Estratégicos de gestões petistas, Roberto Mangabeira Unger, provocou empresários a fazer reflexões sobre a situação política do Brasil durante um jantar nesta semana em São Paulo e foi taxativo. Aí vem o que ele disse: o legado institucional de Lula é zero. Não é que é pequeno, não. É nulo. Para ele, o último momento em que o Brasil teve uma refundação institucional foi no governo Getúlio Vargas. Para além disso, sobressaiu o assistencialismo. Dar dinheiro aqui e ali, mudar para cá ou para lá, são castelos de areia. Não tem significado institucional, declarou. Para Mangabeira Unger, Lula fala e o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram pobrismo e só se distinguiram na pauta de costumes. Só diferenciaram na política identitária. Eu tô com dificuldade de ler aqui, porque ele está escrito com sotaque que ele fala e está difícil. O encontro promovido pela Esfera Brasil reuniu representantes do varejo, setor financeiro, infraestrutura
e tecnologia. Acostumados a ouvir parlamentares, magistrados e ministros, desta vez, alguns empresários disseram-se impactados. A provocação funcionou, disse um tomado por certo pessimismo. E aqui uma coisinha da COP, dá uma espiada. Em agenda na COP ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin reuniu-se com atores da sociedade civil. Antes de discursar, disse que contaria uma anedota. E aí vem a anedota dele. Sabe qual o nome da mulher que não sabe dirigir? Aí todo mundo ficou esperando. Guiomar. Houve silêncio constrangedor. E aí Alckmin continuou a sua fala. Tem tanta coisa, né? Aí o Luiz está fazendo gestos desesperados, eu sei que o tempo acabou, eu peço desculpas, tinha COP19, tem G20 e tudo, e a gente acaba não dando. Quem tomou café conosco? Maria Virgínia, Michel Montoni, Armando Bertoli, Jonas Cruz, Sérgio Silva, Marcelo Aurélio, Gustavo Garreta de Polvilho, Mauro Cirino de Marília, Maria Cecília de Pameri, Goiás e Isacar Brito do Recife. Amanhã a gente dá o restante dos nomes, não está dando tempo. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado por estar conosco. Brasil, problema ainda, vamos ver o que vai sair, né, dessa história toda da contenção. O Lula diz que está preparando o discurso, o Haddad diz que está tudo pronto, vamos esperar. Bom dia.